Goku é autista? Essa foi uma das perguntas deixadas por um dos inscritos do meu canal no meu último vídeo sobre Goku Fazendeiro. Quando eu falei de Goku Fazendeiro, que é uma das coisas mais idiotas em Dragon Ball Super, mas ele perguntou, Gaia, o que você acha da ideia de Goku fazer parte do espectro autista? Então, eu resolvi que esse é um assunto interessante para falar em vídeo, então é isso que eu pretendo fazer neste vídeo. Falar precisamente sobre a possibilidade de Goku ser ou não do espectro autista e se isso é importante em Dragon Ball e por que, no final, eu acredito que falar de Goku como autista é algo perigoso e problemático para Dragon Ball e também para outras séries. Mas antes de começarmos essa conversa, dê like, dê share no vídeo, se inscreva no canal, ligue o sininho, porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda que tenha mais conteúdos como esse. Não se esqueça também de entrar no meu servidor do Discord, tá? O link na descrição do vídeo, e ver os outros parceiros que nós temos também nos comentários. Para começarmos esta conversa, é importante dizer isso, existem outras pessoas que já falaram desse assunto. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do blog do Cesária, que ele discutiu sobre esse assunto, inclusive essa imagem que está aqui, ó. Essa imagem é do Cesária, então vão ler o blog dele, que é muito interessante. Mas é importante saber que eu não sou psicólogo e meu foco vai ser principalmente no âmbito de escrita, análise textual, metatexto, que é o que eu quero analisar o porquê, as possibilidades dele ser autista, Goku ser autista. Então vamos começar. Quais são as grandes coisas que podem tornar Goku como autista? Temos alguns detalhes. Primeiro é o fato dele ser exclusivamente focado em luta, em treino. Ele consegue se dedicar horas, dias, semanas, milênios para basicamente treinar luta. Temos também o fato de que Goku tem baixíssima sociabilidade, não parece compreender os outros, não parece que tem, como é que se diz, empatia, ou a empatia dele é muito baixa. Ele tem empatia porque nós vemos que ele fica irritado quando pessoas morrem e tal, mas ele tem um tipo de geração de alegria para si que é muito diferente das outras pessoas, e parece que toda a fonte de alegria, a maior fonte de alegria dele, vem do combate, nesse foco exclusivo numa única ação. Então isso entra dentro do espectro autista, porque as pessoas têm a noção de que os autistas são só de um jeito e não sei o que, e só pensa naquelas pessoas que estão completamente já presas dentro de seu próprio mundo e é o nível mais alto de autismo, mas tem vários graus de autismo, um pouco de preconceito, as pessoas só pensarem numa coisa. Inclusive, muitas pessoas que têm um nível mais baixo, um grau mais baixo de autismo, podem até mesmo serem indistinguíveis ou próximo de indistinguíveis de outras pessoas. Você pode passar a vida inteira tendo algum grau de autismo e não sabendo. Então, é muito possível, e eu diria que devido a estas descrições, Goku seria, de um ponto de vista realístico, Goku sim seria do espectro autista, ok? Nós temos diversas provas, desde Dragon Ball original até Dragon Ball Z, até Dragon Ball Super, em que Goku ele é apresentado dessa forma. Em Dragon Ball Z muda bastante, o temperamento de Goku é bem diferente, não 100% diferente, mas tem uma diferença palpável, mas ainda assim, de forma geral, Goku entraria sim dentro do espectro autista, na minha opinião. Agora, vamos falar sobre o que de fato Goku é, porque eu cheguei aqui e tô falando, então Gaia, Goku é autista? Não, Goku não é autista, ok? Não é do espectro autista, apesar de ter todas as características e ter tudo isso, não sei o que. Realisticamente Goku seria dentro do espectro autista, é verdade, mas ele não é. E por que isso? Goku é um estereótipo, ok? E para isso é que é importante perceber e analisar as coisas não exclusivamente do ponto de vista da psicologia ou do ponto de vista desses caracteres, porque, primeiro, Goku é um personagem de ficção, ok? E mais ainda, Goku é um personagem de ficção feito para uma série de comédia, ok? Dragon Ball original era comédia, Dragon Ball Z reduziu muito a comédia, muito. Mas Dragon Ball Super está retornando à questão da comédia com certa força. Então, o primeiro passo é você perceber, Goku ele se insere em quê? Numa série de luta de comédia, ok? Então, ele foi criado para ser um herói fanfarrão, comilão, burro e forte. É só isso. Isso, minha gente, se chama um estereótipo. É um tipo extremamente comum de personagem que você vai encontrar em centenas de livros, em milhares de séries, ao longo de toda a história da humanidade.
toda a história da humanidade você vai encontrar esse exemplo de personagem. Goku não é um personagem original, minha gente. Não é. Goku é um estereótipo, um dos mais comuns e que existem há centenas de anos. Nas lendas e mitologias chinesas, nós temos, se não me engano, Baiju, que é um grande exemplo. Ele é um dos heróis dos Quatro Reinos, da época dos Quatro Reinos, romance dos Quatro Reinos chinês, que é o cara grandão, gordão, fortão, come pra caramba, não pensa nos outros, não sei o que, só gosta de lutar. É o Goku. Então esse personagem já existe há centenas, há milhares de anos. Goku é apenas mais um personagem desse tipo. Um exemplo mais recente que vocês podem ver é o personagem Siegfried. Siegfried da ópera de Wagner é basicamente um garoto da floresta que come pra caramba, que é desrespeitoso com as pessoas mais velhas, gosta só de lutar, e é um gênio do combate e não sei o que. Então, este personagem existe em várias culturas, não só a japonesa, não só a chinesa, mas inclusive na alemã, você vai encontrar na italiana também, você vai encontrar em todo lugar. Esse é um estereótipo comum de herói, ok? Então, perceber isso é muito importante, porque o Goku não foi criado pensando, eu vou criar um personagem, aqui estão todos os traços autistas porque eu sou um grande autor e eu vou escrever isso aqui. Não, o Goku, ele foi feito para ser um bichinho engraçado, que faz besteira pra gente rir, como um palhação forte. É só isso. E por que é importante ter isso em mente, ok? Por que isso é importante? Porque um dos maiores problemas que nós estamos vivenciando na escrita criativa moderna, e quando eu falo de escrita criativa, entra também roteiro de filme, roteiro de mangá, roteiro de quadrinho, é o fato de que os fãs, a quantidade de fãs está crescendo muito, e os fãs são muito cegos. Fãs se tornam facilmente fanáticos pelas séries que eles seguem, e com isso, eles acabam passando pano para muita besteira que os autores fazem, e pior ainda, eles acabam escrevendo a obra pelo autor. O que é escrever a obra pelo autor? É quando você vê uma coisa horrível, extremamente mal feita, extremamente ridícula, e aí você fala, não, peraí. Na verdade, o autor quis dizer isso, então na verdade essa série é maravilhosa. Veja que isso acontece em séries... especialmente na atualidade, isso acontece principalmente com Star Wars. Star Wars teve 3 dos piores filmes já feitos. Esses 2 últimos filmes, O Último Jedi, Os Últimos Jedi e... Qual é o nome daquele outro filme? A Ascensão Skywalker, eu acho que é esse o nome. Eu não sei como é em português, mas... Esses 2 últimos filmes são 2 dos piores filmes já feitos nos últimos 20 anos do ponto de vista de roteiro. Pra mim, talvez seja o pior filme já feito, esses últimos 2 entram na categoria de piores filmes já feitos em roteiro que eu já vi. Já vi. Em termos de história, desenvolvimento de personagem, construção de mundo, é imperdoável. É horrível. É absolutamente intragável. E o que acontece? As pessoas defendem, as pessoas criam um roteiro, criam um contexto por trás que tenta justificar a enorme pilha de bosta que são esses filmes. Isso acontece com tudo, com todo tipo de série. Bleach, a galera defende Bleach. Naruto, a galera defende Naruto. Boruto, a galera defende Boruto. E Dragon Ball, a galera defende Dragon Ball. Porque os fãs, eles acabam criando um mundo, escrevendo o roteiro pelo próprio autor e criando uma história melhor que o próprio autor, e isso não pode acontecer. Um autor que seja digno, ele vai mostrar, esse meu roteiro não é tão bom assim, aqui estão as falhas, etc. Não adianta fã querer inventar coisa. Isso é um problema muito sério. É um problema muito sério porque acaba que hoje nós temos histórias horríveis que ficam populares e todo mundo fica vendo e fazendo, etc. E os fãs acabam criando a história, aceitando a história e inventando desculpas para proteger e melhorar a história que na verdade é um lixo. E qual é a grande coisa com Dragon Ball? Ah, mas você não sabe, Akira Toriyama pode ter feito as coisas e você não sabe, Gaia. Minha gente, eu já falei isso em outros vídeos, vou repetir. Akira Toriyama é um roteirista bosta. Ele pode ser um grande designer, ele pode ter criado grandes ideias, ele pode ter criado coisas icônicas, ok. Mas ele é um roteirista bosta. Ele mesmo não gosta de Dragon Ball. Ele não quer escrever Dragon Ball. Ele não se importa com os personagens de Dragon Ball. Por que muitos personagens foram esquecidos? Porque ele esqueceu dos personagens. Ele mesmo esqueceu dos personagens. Porque vários personagens antigos de Dragon Ball simplesmente foram esquecidos porque ele falou, poxa, ele continuava escrevendo e não lembrava dos personagens. E depois ele falava, já tem muito tempo, foda-se os personagens. Gente, Akira Toriyama é um bosta. É um bostão em enredo. Em enredo.
ok? Em enredo ele é um bosta, então não adianta tentar ficar defendendo o cara. E você fazendo essas coisas, essas análises tipo Goku autista, não, é fantástico, o Goku na verdade é um personagem super bem escrito, porque ele tem todos os traços autistas, e Akira Toriyama na verdade é um gênio, porque ele tá escrevendo essa coisa, e o personagem é perfeitamente autista, e blá blá blá. Gente, isso é horrível, isso é horrível. Vamos dar valor para os autores que dão representatividade autista para personagens que foram criados para ser assim, e não para um palhaço que é o Goku, que ele foi feito para ser apenas um estereótipo do herói fortão, burrão. É só isso, ok? Então, isso é muito importante. Muito importante. Senão a gente vai supervalorizar um ninguém, um horrível escritor, um horrível roteirista, para dar crédito que ele não merece, ok? Ele merece crédito em outras áreas. Akira Toriyama foi um gênio em outras áreas, mas não na escrita, ok? Na escrita, ele é horrível. Então é por isso que, apesar de realisticamente, em conclusão aqui, realisticamente, Goku seria autista sim, porém, na prática e na realidade, ok? Não na realisticidade, mas de fato, Goku não é autista, ele é apenas um personagem clichê criado para uma série de comédia, e Akira Toriyama é um escritor ruim, que não jamais teria pensado nisso, não vamos dar crédito extra para a questão de roteiro, que ele não merece isso. E, por fim, se vocês discordam do que eu falei, podem postar seus comentários, que eu irei dar uma lida, e depois, quem sabe, até gravar um outro vídeo falando sobre isso. Aqui foi Gagaia, até a próxima, pessoal, falou!